O sol de março batia forte no centro de convenções de Goiânia, quando Leonardo chegou para os últimos preparativos do show que havia sido aguardado por meses. Era uma apresentação especial, parte de uma turnê beneficente que percorria o país arrecadando fundos para hospitais infantis. O cantor, aos seus 60 e poucos anos, mantinha a mesma energia contagiante que o tornara um ícone da música sertaneja. "Oh, seu Leonardo, o público já está se concentrando lá fora", informou Marcelo, seu empresário há mais de 2 décadas, verificando o celular enquanto caminhava ao lado do artista pelos corredores do centro de convenções. "As estimativas são de 15.000 pessoas hoje à noite." Leonardo sorriu, ajustando o chapéu característico que sempre usava. A perspectiva de um público numeroso sempre o energizava, especialmente quando se tratava de um evento beneficente. Naquela turnê específica, cada apresentação representava não apenas entretenimento, mas esperança para centenas de crianças que dependiam dos recursos que seriam arrecadados. 15.000 pessoas, murmurou, olhando pela janela do camarim improvisado. "Nunca deixa de me emocionar, Marcelo. Cada rosto naquela plateia representa uma história, uma família que saiu de casa hoje esperando levar um pouco de alegria para dentro do coração." O empresário conhecia bem aquele lado reflexivo de Leonardo. Por trás da imagem pública, do artista bem-humorado e descontraído, existia um homem profundamente sensível às questões sociais do país. Era essa característica que o motivava a participar frequentemente de campanhas beneficentes e projetos sociais, mesmo quando isso significava abrir mão de cachês mais lucrativos. O camarim estava organizado de forma simples, mas funcional. Algumas cadeiras de plástico, um espelho com lâmpadas ao redor, roupas penduradas em um cabide improvisado e uma mesa com água, frutas e alguns sanduíches naturais. Leonardo nunca foi exigente com luxos nos bastidores. Preferia que os recursos fossem investidos na qualidade do som e na segurança do público. "A equipe técnica diz que está tudo pronto", continuou Marcelo, consultando novamente o celular. "O som foi testado 3 vezes. A iluminação está perfeita e a segurança está posicionada. Ah, e chegaram mais doações de empresários locais. O valor arrecadado hoje pode ultrapassar os R$ 200.000. Os olhos de Leonardo brilharam. R$ 200.000 significavam equipamentos médicos, medicamentos, tratamentos que poderiam salvar vidas. Era por momentos como aquele que ele continuava na estrada, levando sua música a cada canto do Brasil, transformando melodias em esperança concreta. "Tem uma coisa que me deixa especialmente feliz nessa turnê", disse Leonardo, sentando-se em uma das cadeiras e começando a afinar violão que sempre o acompanhava. "É ver como a música pode unir pessoas em torno de uma causa maior. Ontem, em Brasília, vi empresários, trabalhadores, estudantes, todos cantando juntos e contribuindo para o mesmo objetivo." Marcelo assentiu, lembrando-se da apresentação anterior. Havia sido emocionante ver a diversidade do público. Pessoas de diferentes idades, classes sociais e orientações políticas se unindo pelo bem comum. Em tempos de tanta polarização, aqueles momentos de união eram ainda mais preciosos. Do lado de fora, já era possível ouvir o burburinho crescente da multidão que se formava. Eram famílias inteiras, grupos de amigos, casais, pessoas que haviam viajado de cidades vizinhas apenas para participar daquela noite especial. O portão do centro de convenções havia sido aberto há 1 hora, e as pessoas organizadamente ocupavam seus lugares, criando um mar de expectativa e energia positiva. "Seu Leonardo", chamou Carla, a coordenadora do evento, aparecendo na porta do camarim. "O pessoal da imprensa local gostaria de fazer uma entrevista rápida antes do show. São só 5 minutos para falar sobre a campanha beneficente." Leonardo acenou positivamente. A divulgação era fundamental para o sucesso da campanha, e ele sempre ficava satisfeito em explicar os objetivos do projeto para os jornalistas.
Cada entrevista representava a possibilidade de tocar mais corações e conseguir mais apoio para as crianças que dependiam daquela ajuda. A entrevista foi realizada em uma área reservada, próxima ao palco. O repórter, um jovem entusiasmado da televisão local, fez perguntas sobre a turnê, sobre a importância da solidariedade e sobre os planos futuros do cantor. Leonardo respondeu com a naturalidade de quem está acostumado aos holofotes, mas também com a sinceridade de quem realmente acredita na causa que defende. Este projeto nasceu do meu coração, explicou Leonardo para as câmeras. Quando você vê uma criança sofrendo em um hospital, sem os recursos necessários para o tratamento, você entende que a música tem um poder que vai muito além do entretenimento. Ela pode transformar vidas de forma muito concreta. Após a entrevista, Leonardo retornou ao camarim para os últimos preparativos. Trocou de roupa, colocando a camisa xadrez e a calça jeans que havia escolhido especialmente para aquela apresentação. Eram peças simples, que o faziam sentir-se próximo do público que o esperava do lado de fora. Às 19h50, 10 minutos antes do início programado, Leonardo estava nos bastidores do palco, ouvindo o som da multidão que cantava em coro algumas de suas canções mais conhecidas. A energia era contagiante, e ele sentia aquela mistura familiar de nervosismo e euforia que sempre antecedia suas apresentações. "Está na hora", disse Marcelo, aparecendo ao seu lado. "O público está aquecido, a transmissão ao vivo está funcionando perfeitamente e já arrecadamos R$ 70 mil só com as doações da entrada." Leonardo respirou fundo, fechou os olhos por um momento e fez uma breve oração silenciosa, como sempre fazia antes de subir ao palco. Agradeceu pela oportunidade de estar ali, pela saúde que lhe permitia continuar cantando e pela chance de fazer a diferença na vida de outras pessoas, através de sua arte. "Vamos lá", disse, sorrindo e caminhando em direção ao palco. "Vamos dar para essa gente a melhor noite de suas vidas." As primeiras notas da banda ecoaram pelo centro de convenções, e 15 mil vozes explodiram em gritos de alegria e antecipação. Leonardo apareceu no palco com seu sorriso característico, acenando para todos os cantos da plateia, e a noite que mudaria tudo finalmente começou. A primeira música explodiu no centro de convenções como um trovão de alegria. "Temporal de Amor" ecoou pelos alto-falantes enquanto Leonardo se movimentava pelo palco com a naturalidade de quem nasceu para aquele momento. A multidão cantava cada palavra em uníssono, criando uma sinfonia humana que fazia o coração do artista acelerar de emoção. "Boa noite, Goiânia!" gritou Leonardo no microfone, sua voz rouca e carismática cortando através do som da banda. "Que energia é essa? Vocês vieram aqui hoje para fazer história." A resposta foi ensurdecedora. 15 mil pessoas gritavam, aplaudiam, erguiam os braços para o alto. Celulares brilhavam como estrelas espalhadas pela multidão, capturando cada momento daquela noite especial. Leonardo sorriu, sentindo aquela conexão mágica que apenas a música ao vivo conseguia proporcionar. Ele começou a segunda música, "Pense em Mim", uma das mais pedidas em seus shows. A plateia acompanhava cada verso, cada melodia, transformando o centro de convenções em uma grande família musical. Era impressionante como pessoas de diferentes idades, vindas de diferentes lugares, se conectavam através daquelas canções que contavam histórias universais de amor, saudade e esperança. "Esta turnê é muito especial para mim", disse Leonardo, fazendo uma pausa entre as músicas. "Não estamos aqui apenas para nos divertir, mas para transformar vidas. Cada real arrecadado hoje vai direto para os hospitais infantis da região. Cada sorriso de vocês se transforma em esperança para uma criança." A plateia respondeu com aplausos calorosos. Várias pessoas ergueram cartazes com mensagens de apoio ao projeto beneficente. Havia famílias que tinham economizado por meses para estar ali,
sabendo que seu dinheiro seria destinado a uma causa nobre. A atmosfera era de celebração, mas também de propósito coletivo. Nos bastidores, Marcelo acompanhava tudo através dos monitores instalados na área técnica. Ao seu lado, Carla coordenava a equipe responsável pela arrecadação de fundos, recebendo relatórios constantes sobre as doações que continuavam chegando. O número já havia ultrapassado os R$ 100.000, superando as expectativas mais otimistas. A transmissão ao vivo está com mais de 50.000 visualizações, informou Beatriz, a responsável pelas redes sociais do evento, mostrando os números em seu tablet. As pessoas estão compartilhando massivamente e temos doações online chegando de todo o Brasil. Era emocionante ver como a tecnologia amplificava o alcance da solidariedade. Pessoas que não podiam estar fisicamente em Goiânia contribuíam de suas casas, de outras cidades, outros estados, criando uma rede nacional de generosidade em torno daquela iniciativa. Leonardo continuou o show com energia crescente. Cantou "Deixaria Tudo", entre tapas e beijos, sucessos que marcaram gerações e que naquela noite ganhavam um significado ainda mais especial. A cada música, ele compartilhava pequenas histórias, memórias dos bastidores da gravação, anedotas que humanizavam ainda mais sua conexão com o público. "Sabem, pessoal", disse ele, sentando-se em um banquinho no centro do palco, segurando apenas seu violão. "Às vezes, a gente pensa que a música é só entretenimento, mas ela é muito mais que isso. Ela é ponte, ela é abraço, ela é a linguagem que todos entendemos, independente de onde viemos ou para onde vamos." A plateia ficou em silêncio respeitoso, absorvendo cada palavra. Era um desses momentos íntimos que fazem a diferença em um show, quando o artista para de ser apenas um performer e se torna um contador de histórias, um amigo que divide reflexões profundas. Foi durante esse momento de quietude que Marcelo apareceu discretamente na lateral do palco, fazendo sinais para chamar a atenção de Leonardo. O empresário raramente interrompia uma apresentação, então sua presença indicava algo importante. Leonardo notou o movimento, mas manteve a concentração no público. "Quero cantar agora uma música especial", disse Leonardo, começando os primeiros acordes de "Não Me Jogue Fora" no violão. Uma canção que fala sobre segundas chances, sobre a importância de não desistir das pessoas que amamos. Enquanto cantava, Leonardo observava Marcelo na lateral do palco. O empresário segurava o celular e gesticulava de forma discreta, indicando que havia recebido uma ligação ou mensagem importante. O instinto profissional de Leonardo o mantinha atento a esses detalhes, mesmo durante a performance. A música fluiu naturalmente, com a plateia cantando junto em alguns trechos e respeitando os momentos mais delicados da interpretação. Leonardo tinha a capacidade rara de fazer 15.000 pessoas se sentirem como se estivessem ouvindo uma canção íntima, apenas para elas. Ao terminar a música, Leonardo se levantou e acenou para o público, que respondeu com uma ovação calorosa. Ele aproveitou os aplausos para se aproximar discretamente de Marcelo na lateral do palco, mantendo o sorriso e acenando para a multidão. "O que aconteceu?" perguntou Leonardo, cobrindo o microfone com a mão para que sua voz não fosse captada. "Uma ligação muito importante", respondeu Marcelo, estendendo o celular. "É do ex-presidente Lula. Ele está tentando falar com você há 10 minutos. Leonardo sentiu o coração acelerar. Receber uma ligação do ex-presidente durante um show era algo completamente inesperado. Lula era uma figura que ele respeitava profundamente, independente de questões políticas, pelo papel histórico que exerceu no país e pelas lutas sociais que sempre defendeu. "Ele disse do que se trata?" perguntou Leonardo, ainda processando a informação. Não deu detalhes, mas disse que era urgente e relacionado ao trabalho social que você está fazendo, explicou Marcelo. "Ele está sabendo do show beneficente e quer conversar com você pessoalmente."
Leonardo olhou para a plateia, que aguardava pacientemente a continuação do show. Eram pessoas que haviam pago o ingresso, que tinham expectativas, que mereciam sua atenção completa. Por outro lado, uma ligação do ex-presidente certamente envolvia algo de grande importância. Fala para ele que estou no meio do show, mas que posso atender rapidamente, decidiu Leonardo. Vou explicar para o público o que está acontecendo. Eles merecem transparência. Marcelo acenou e se afastou para retornar à ligação, enquanto Leonardo voltou ao centro do palco. O violão ainda estava em suas mãos, e ele o posicionou no suporte antes de se dirigir ao microfone principal. Pessoal, vocês acreditam que às vezes a vida nos reserva surpresas incríveis? Começou Leonardo com um sorriso genuíno no rosto. Acabei de receber um recado muito especial, de alguém que admiro muito e que sempre lutou pelas causas sociais no nosso país. A plateia se agitou, curiosa para saber do que se tratava. Murmúrios se espalharam pela multidão, com pessoas especulando sobre quem poderia ser a pessoa misteriosa que havia interrompido o show do ídolo. O ex-presidente Lula está tentando falar comigo, revelou Leonardo, provocando uma explosão de reações na plateia. E sabe o que mais me emociona? Ele soube do nosso trabalho aqui hoje, dessa campanha linda que vocês estão apoiando, e quer conversar sobre isso. A reação foi imediata e intensa. Parte da plateia aplaudiu entusiasticamente. Outra parte gritou de alegria, e todos pareciam compreender a importância histórica daquele momento. Não era apenas um show, estava se tornando um encontro de forças genuinamente comprometidas com a transformação social do Brasil. Vocês me dão permissão para atender essa ligação aqui mesmo, na frente de todos vocês? Perguntou Leonardo, estendendo os braços para a multidão. Porque se é sobre ajudar mais crianças, sobre ampliar esse trabalho que estamos fazendo juntos, então vocês têm todo o direito de participar. A resposta foi unânime. 15.000 vozes gritaram sim ao mesmo tempo, criando um coro ensurdecedor de aprovação. Leonardo sentiu os olhos se encheram de lágrimas diante daquela demonstração de confiança e generosidade. Marcelo retornou ao palco com o celular na mão, e o momento que ninguém esperava estava prestes a acontecer. O silêncio que se instalou no centro de convenções era quase palpável. 15.000 pessoas contiveram a respiração enquanto Leonardo recebia o celular das mãos de Marcelo. A tensão no ar era diferente de qualquer coisa que o artista já havia experimentado em décadas de carreira. Era uma mistura de expectativa, emoção e a sensação de estar vivendo um momento histórico. Presidente Lula, disse Leonardo, sua voz ecoando pelos alto-falantes para que toda a plateia pudesse acompanhar a conversa. Leonardo, meu amigo! A voz característica de Lula soou clara através do sistema de som, provocando uma nova onda de emoção na multidão. Desculpe interromper seu show, mas eu precisava falar com você sobre algo muito importante. Leonardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A informalidade calorosa de Lula, combinada com a seriedade do tom, indicava que algo significativo estava para acontecer. Ele olhou para a plateia, vendo rostos atentos, celulares gravando, pessoas segurando as mãos umas das outras em antecipação. Fica à vontade, presidente, respondeu Leonardo. Estou aqui com 15.000 pessoas maravilhosas em Goiânia, arrecadando fundos para hospitais infantis. Elas estão ouvindo nossa conversa porque acredito que transparência é fundamental quando se trata de ajudar o próximo. Perfeito! Exclamou Lula, e era possível perceber o sorriso em sua voz. É exatamente sobre isso que eu quero falar. Leonardo, você sabe que sempre acompanhei seu trabalho, não só como artista, mas como cidadão comprometido com as causas sociais do nosso país. A plateia murmurava aprovação. Muitos ali conheciam o histórico de Leonardo em campanhas beneficentes, em projetos sociais, em iniciativas que usavam a música como ferramenta de transformação social. Ouvir esse reconhecimento vindo de uma figura da importância de Lula
era profundamente emocionante. Obrigado, presidente, disse Leonardo, genuinamente tocado. Sempre acreditei que quem tem o privilégio de ter uma voz que chega longe tem também a responsabilidade de usá-la para o bem. E é por isso que eu estou ligando, continuou Lula. Acabei de saber detalhes da sua turnê beneficente, dos valores que vocês já arrecadaram, do impacto que estão causando. Leonardo, você está fazendo algo que vai muito além da música. Você está provando que a arte pode ser um instrumento poderoso de justiça social. As palavras de Lula ecoaram pelo centro de convenções como uma bênção. Várias pessoas na plateia começaram a chorar, emocionadas não apenas pela conversa histórica que estavam presenciando, mas pela validação de um projeto no qual haviam depositado suas esperanças e recursos. Presidente, isso me emociona muito, respondeu Leonardo, sua própria voz embargada pela emoção. Mas eu não estou fazendo isso sozinho. Cada pessoa que está aqui hoje, cada real doado, cada compartilhamento nas redes sociais, isso é um movimento coletivo de amor. Exato, exclamou Lula. E é por isso que eu tenho uma proposta para você. Se você toparia, claro, que tal ampliarmos esse trabalho? Que tal criarmos um movimento nacional permanente, usando a música como ferramenta de transformação social? O coração de Leonardo disparou. A possibilidade de expandir o projeto, de criar algo duradouro, de institucionalizar aquela corrente de solidariedade, era exatamente o que ele sonhava secretamente, mas nunca havia ousado propor publicamente. Como assim, presidente? Perguntou Leonardo, sabendo que toda a plateia estava igualmente curiosa. Estou pensando em um Instituto Nacional, Leonardo. Um projeto que una artistas, empresários, governo e sociedade civil em torno de um objetivo comum: garantir que todas as crianças brasileiras tenham acesso a tratamento médico de qualidade. Você toparia ser o embaixador nacional dessa causa? O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Leonardo olhou para a plateia. Viu lágrimas nos olhos de pessoas de todas as idades, viu esperança nos rostos, viu o poder transformador daquele momento histórico. Presidente Lula, disse Leonardo, sua voz tremendo de emoção. Não só eu toparia, como me sinto honrado com essa possibilidade. Mas eu só aceito se essas 15 mil pessoas aqui em Goiânia e todas as outras que nos acompanham pela transmissão aceitarem ser os primeiros embaixadores junto comigo. A explosão de alegria foi instantânea. 15 mil pessoas gritaram, aplaudiram, choraram, abraçaram-se. Era como se uma energia coletiva tivesse sido liberada, como se toda aquela multidão tivesse se transformado em uma família única, unida por um propósito maior. Leonardo, você acabou de me arrepiar, disse Lula, claramente emocionado. Isso é exatamente o tipo de liderança que o Brasil precisa. Gente que não pensa só em si, mas no coletivo. Gente que entende que o sucesso individual só faz sentido quando contribui para o sucesso de todos. Marcelo, observando da lateral do palco, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Em 30 anos de carreira artística, nunca havia presenciado algo tão poderoso quanto aquele momento. Não era apenas entretenimento, não era apenas política, era cidadania em sua forma mais pura e bonita. Não, presidente, o senhor quer dizer algumas palavras para essas pessoas maravilhosas que estão aqui? Ofereceu Leonardo. Elas merecem ouvir diretamente do senhor o que isso significa para o país. Com o maior prazer, respondeu Lula. Pessoal de Goiânia, brasileiros que estão nos acompanhando pela internet, vocês estão fazendo história hoje. Não é só o dinheiro que vocês estão doando, não é só o apoio que vocês estão dando ao Leonardo. Vocês estão provando que o povo brasileiro tem um coração gigante e que, quando nos unimos por uma causa justa, somos capazes de mover montanhas. A plateia respondia com aplausos e gritos de aprovação a cada pausa na fala de Lula. Era possível sentir a energia coletiva crescendo, como se cada pessoa ali se sentisse parte de algo muito maior do que um simples show musical.
Eu quero fazer um compromisso com vocês, continuou Lula. Vou pessoalmente acompanhar esse projeto, vou ajudar a articular parcerias, vou usar toda a minha experiência e meus contatos para que essa ideia do Leonardo se transforme na maior iniciativa de saúde infantil da história do Brasil. Leonardo sentia as pernas tremerem de emoção. O que havia começado como um show beneficente estava se transformando em um movimento nacional, em uma causa que poderia impactar a vida de milhões de crianças brasileiras. E tudo estava acontecendo ali, naquele palco, diante daquelas pessoas que haviam escolhido apostar na solidariedade. Presidente, como podemos começar? Perguntou Leonardo. O que o senhor sugere como primeiro passo concreto? Primeiro, vamos documentar tudo o que vocês estão fazendo aí hoje, respondeu Lula. Esse show, essa arrecadação, essa energia do povo de Goiás vai ser o marco zero do projeto. Segundo, na semana que vem, você poderia vir aqui em São Paulo para conversarmos pessoalmente sobre a estrutura do Instituto? Claro que sim, respondeu Leonardo imediatamente. E posso trazer alguns representantes do público de hoje? Pessoas que foram fundamentais para tornar esse sonho realidade? Perfeita ideia, aprovou Lula. Quero conhecer essas pessoas. Quero ouvir as histórias delas. Quero entender como podemos fazer esse projeto chegar em cada canto do Brasil. Beatriz, nos bastidores, acompanhava os números da transmissão ao vivo com incredulidade. As visualizações haviam ultrapassado 200 mil e as doações online chegavam de todos os estados brasileiros. Hashtags relacionadas ao evento estavam entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Leonardo, antes de desligar, eu quero agradecer, disse Lula. Agradecer por você usar seu talento para o bem, por mostrar que a arte brasileira tem compromisso social, por provar que quando nos unimos somos invencíveis. O agradecimento é meu, presidente, respondeu Leonardo, por acreditar nesse projeto, por amplificar nossa voz, por mostrar que a política pode e deve caminhar junto com a solidariedade. Então está combinado, concluiu Lula. Semana que vem, nos encontramos em São Paulo e vamos oficializar o nascimento do maior projeto de saúde infantil do Brasil. Um abraço para você e para todo esse povo maravilhoso aí de Goiânia. Um abraço, presidente, respondeu Leonardo. E obrigado por tornar essa noite ainda mais especial. Quando a ligação se encerrou, o centro de convenções explodiu em uma celebração que durou vários minutos. Pessoas pulavam, choravam, cantavam, abraçavam estranhos como se fossem família. Leonardo permaneceu no centro do palco, absorvendo toda aquela energia, sabendo que sua vida e sua carreira haviam acabado de tomar uma direção completamente nova. Os minutos que se seguiram ao fim da ligação com Lula foram os mais intensos da carreira de Leonardo. O centro de convenções havia se transformado em um oceano de emoções, onde 15 mil pessoas vivenciavam coletivamente a sensação de ter participado de um momento histórico. Lágrimas de alegria brilhavam nos rostos iluminados pelos holofotes do palco, e o som dos aplausos parecia não ter fim. Leonardo permaneceu no centro do palco, segurando o microfone com as mãos trêmulas, tentando processar a magnitude do que havia acabado de acontecer. Sua mente estava acelerada, pensando nas possibilidades infinitas que se abriam diante dele, mas seu coração estava completamente entregue àquele momento de conexão pura com o público. Pessoal? Começou ele, mas sua voz foi engolida por uma nova onda de aplausos. Pessoal, eu não sei nem o que dizer. Tentou novamente, e desta vez a multidão gradualmente fez silêncio, ansiosa para ouvir as palavras do artista. Há 40 anos eu canto neste país, disse Leonardo, sua voz carregada de emoção. Já me apresentei em milhares de palcos, conheci milhões de pessoas, vivi momentos inesquecíveis, mas nada, absolutamente nada se compara ao que vocês acabaram de me proporcionar.
A plateia respondia com murmúrios de aprovação, com pequenos gritos de incentivo, com a energia de quem se sentia parte ativa de uma transformação histórica. Era possível ver, entre as pessoas, famílias inteiras se abraçando, casais de mãos dadas com lágrimas nos olhos, jovens gravando depoimentos emocionados em seus celulares. Vocês percebem o que acabou de acontecer aqui? Continuou Leonardo, caminhando pelo palco e gesticulando com paixão. Nós não organizamos apenas um show beneficente. Nós demos o primeiro passo para mudar a realidade da saúde infantil no Brasil. A explosão de alegria foi imediata. Pessoas saltavam, gritavam, acenavam bandeiras do Brasil que haviam trazido para o evento. O sentimento de orgulho nacional, combinado com a esperança de um futuro melhor para as crianças brasileiras, criava uma atmosfera quase mágica no ambiente. Marcelo, observando da lateral do palco, fazia anotações rapidamente em seu celular. Como empresário experiente, ele já começava a visualizar os próximos passos. Reuniões com advogados para estruturar o instituto, contatos com outros artistas para ampliar o movimento, estratégias de comunicação para manter o momentum criado naquela noite. Eu quero fazer alguns agradecimentos especiais, disse Leonardo, retomando o controle da emoção. Primeiro, a cada um de vocês que está aqui. Vocês não são apenas público, vocês são parceiros, são coautores dessa história que estamos escrevendo juntos. A cada agradecimento, diferentes setores da plateia respondiam com gritos de alegria. Era impressionante ver como pessoas de diferentes idades, classes sociais e origens se sentiam igualmente importantes naquele projeto coletivo. Quero agradecer também às empresas locais que apoiaram financeiramente este evento, continuou Leonardo, aos profissionais de saúde que estão aqui hoje e que todos os dias lutam para salvar vidas com recursos limitados. A vocês, nossa eterna gratidão. Dr. C. Ricardo, um pediatra do Hospital Infantil de Goiânia que estava na plateia, se emocionou ao ser mencionado. Ele havia trabalhado 10 anos em condições difíceis, sempre sonhando com um hospital melhor equipado. Agora, pela primeira vez, sentia que esse sonho poderia se tornar realidade. E principalmente, disse Leonardo, fazendo uma pausa dramática, quero agradecer às crianças que não estão aqui hoje, mas que estão nos hospitais, lutando corajosamente contra suas doenças. Esta noite é para elas. Este instituto será para elas. Nosso compromisso é com elas. Neste momento, várias pessoas na plateia começaram a chorar abertamente. Mães que haviam perdido filhos por falta de recursos médicos, pais que ainda lutavam pela saúde de seus pequenos, avós que sonhavam com um futuro melhor para seus netos, todos se sentiram representados e honrados pelas palavras do artista. Carla, a coordenadora do evento, apareceu no palco com um papel nas mãos, caminhando discretamente até Leonardo. Os números finais da arrecadação estavam prontos. E ela sabia que seria o momento perfeito para compartilhar o resultado com o público. Pessoal, acabei de receber o número oficial da nossa arrecadação de hoje, anunciou Leonardo, desdobrando o papel que Carla lhe entregara. Entre as doações presenciais e as contribuições online que chegaram durante a transmissão, a suspense tomou conta do ambiente. 15.000 pessoas prenderam a respiração, esperando conhecer o resultado concreto daquela mobilização extraordinária. Nós arrecadamos R$342 mil, gritou Leonardo, sua voz ecoando por todo o centro de convenções. A reação foi ensurdecedora. O número havia superado todas as expectativas, representando equipamentos médicos de última geração, medicamentos importados, tratamentos que salvariam centenas de vidas. Era a prova tangível de que a união de esforços poderia gerar resultados extraordinários. Mas vocês sabem o que é mais incrível? Perguntou Leonardo, quando os aplausos diminuíram. Esse é apenas o começo.
Com o instituto que vamos criar junto com o ex-presidente Lula, essa arrecadação será multiplicada por 100, por 1000 vezes. Beatriz, nos bastidores, acompanhava o impacto da transmissão ao vivo nas redes sociais. O evento havia alcançado mais de 500 mil de visualizações, com comentários emocionados vindos de todo o Brasil. Hashtags como Instituto Leonardo e Caso Saúde para Todos estavam entre os assuntos mais comentados do país. Gente, eu quero cantar mais uma música para vocês, disse Leonardo, pegando novamente seu violão. Mas antes, quero que façamos uma promessa coletiva. Vamos prometer que este compromisso não termina aqui hoje. Vamos prometer que cada um de nós será um multiplicador dessa causa em nossas famílias, em nossos trabalhos, em nossas comunidades. Um coro de "E prometemos" ecoou pelo centro de convenções, criando um momento solene e poderoso. Era como se 15 mil pessoas estivessem fazendo um juramento conjunto, assumindo uma responsabilidade coletiva pela transformação social do país. Leonardo começou a tocar os primeiros acordes de Coração Espinhado, mas desta vez a música ganhara um significado completamente diferente. Não era apenas uma canção de amor romântico, mas uma declaração de amor ao Brasil, às suas crianças, ao futuro que todos ali sonhavam construir juntos. É o meu coração que tem espinhos, mas ainda assim não para de amar, cantou Leonardo, e toda a plateia acompanhou, transformando cada verso em uma oração coletiva de esperança. Enquanto cantava, Leonardo observava os rostos na plateia. Via famílias inteiras cantando juntas, pessoas que haviam chegado como estranhos e agora se abraçavam como amigos, jovens que gravavam a música para compartilhar nas redes sociais, perpetuando aquele momento de união e propósito. Nos últimos acordes da música, Leonardo fez um sinal para a banda parar, deixando apenas sua voz e o violão ecoando pelo espaço. Era um momento íntimo, apesar da multidão, um momento de conexão direta entre o artista e cada pessoa presente. Esta foi a noite mais importante da minha vida, disse Leonardo, sua voz embargada pela emoção. Não por causa da música, não por causa da ligação do ex-presidente Lula, mas por causa de vocês, por causa do que vocês provaram hoje sobre o coração do povo brasileiro. As lágrimas voltaram a brotar em milhares de olhos. Era o tipo de momento que marcaria para sempre a vida de cada pessoa presente. O tipo de experiência que seria contada para filhos e netos como um divisor de águas na história pessoal e coletiva. Vamos nos encontrar semana que vem em São Paulo, concluiu Leonardo. Vamos oficializar o Instituto, vamos estruturar o projeto, vamos transformar esse sonho em realidade concreta. E quando isso acontecer, quero que vocês se lembrem, tudo começou aqui, em Goiânia, com o coração generoso de vocês. O show se encerrou com uma última explosão de alegria e emoção. As pessoas começaram a deixar o centro de convenções lentamente, muitas ainda em grupos, comentando sobre a noite histórica que haviam vivenciado. Outras permaneceram nos arredores, tirando fotos, gravando depoimentos, estendendo aquele momento mágico por mais alguns minutos. Leonardo permaneceu no palco até que a última pessoa saísse do local. Marcelo se aproximou e os dois ficaram em silêncio por alguns momentos, contemplando o espaço vazio que poucos minutos antes pulsava com a energia de 15 mil corações unidos. Leonardo, disse Marcelo quebrando o silêncio, em 30 anos de carreira, nunca vi nada parecido com isso. Nem eu, Marcelo, respondeu Leonardo, tirando o chapéu e passando a mão pelos cabelos. Nem eu. E sabe o que é mais incrível? Isso é só o começo. Uma semana depois, Leonardo estava no escritório de Lula em São Paulo, acompanhado por 5 representantes do público de Goiânia, incluindo o Dr. Ricardo e Dona Maria,
uma avó que havia perdido o neto por falta de recursos médicos adequados. Juntos, eles assinaram os documentos de criação do Instituto Nacional de Saúde Infantil Leonardo Lula, que se tornaria a maior iniciativa do gênero na América Latina. O sonho que nasceu em uma noite de música e solidariedade em Goiânia transformou-se em uma realidade que mudaria para sempre o panorama da saúde infantil no Brasil. E tudo começou com um cantor que acreditava no poder transformador da música e um povo que provou que generosidade não tem limites quando o propósito é nobre. A história de Leonardo e a ligação de Lula durante o show em Goiânia entraram para os anais da música brasileira e da história social do país, provando que alguns momentos têm o poder de mudar não apenas vidas individuais, mas o destino de uma nação inteira.